Paz do Senhor, Pastor Marco Antônio. Hoje nós vamos fazer um estudo na parábola do bom samaritano. Vocês abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Enquanto vocês localizam na Bíblia, eu vou dar alguns recados. Se inscrevam no canal, dá um like. Quanto mais inscrito no canal, é importante para o canal. Os likes dão um engajamento no vídeo, sobe na lista daqueles que vão ser oferecidos, aqueles que assistem. E vamos lá. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vai e faça o mesmo. Vejam bem, vamos fazer uma pequena explanação sobre a história de Israel. Hoje nós conhecemos Israel como sendo um país completo. Mas esse país que nós conhecemos hoje, de Israel, ele não era assim. Ao longo da história, ele não foi assim. Vejam bem, Israel, que nós conhecemos hoje, tem 60 anos, 70 anos. Ela foi criada na década de 50, 60, depois do Holocausto que aconteceu. Um grupo de judeus que tinham uma condição financeira comprou parte do deserto e doou para a ONU criar o Estado de Israel. Então, você olhando hoje, você vê um país completo. Na época não existia esse país completo. No princípio, o Estado, o país de Israel, Canaã, era governada por Deus. Não tinha rei, não tinha governador, não tinha presidente. Essa é a nossa sociedade de hoje. Mas o Estado de Israel era governado por Deus. Mas o povo de Israel, vendo as nações à sua volta sendo governadas por reis, pediu a Deus um rei, um governador político, porque Deus governava e governa hoje a parte religiosa. Foi quando Deus deu ao povo de Israel o primeiro rei. O primeiro rei foi Saul. Vocês devem conhecer a história de Saul, a história de Davi. Saul governou, Saul foi rejeitado por Deus. Deus usou o profeta Samuel para ungir o novo rei
rei de Israel, que foi Davi. E Saul começou a perseguir Davi. Quando Davi subiu ao trono de Israel, já houve uma separação do Estado de Israel. Tá? Israel passou a ter dois governos. Passou a ser o reino de Judá, a parte de baixo, aonde Davi governava, e passou a ter o reino de Israel. Então tínhamos isso, reino de Judá e reino de Israel. Para o judeu vem da origem de Judá, tá? Porque era o estado de Judá. Então, judeus de Judá. Israelenses de Israel atual, na época antiga, israelitas, descendentes de Israel. Então, houve uma separação quando Davi começou a governar. Aqueles que ficaram com Judá reconheciam que tinha sido Deus que havia ungido Davi e que Deus tinha usado Samuel para ungir Davi. Aqueles que ficaram no estado de Israel, no reino de Israel, ao norte, esses ficaram com a descendência de Saul. Bom, num primeiro momento, você olhava, tudo bem, uns diferença ideológica, diferença não sei o que, são os mesmos israelenses, então só separaram. Até aí não teve nada, foi no primeiro momento. Mas a partir de certo ponto do governo de Davi, começou a ter guerras, lutas entre o norte e o sul. Porque o sul não aceitava o norte e o norte não aceitava o sul. O povo de Israel, o povo de Judá, começou a ter uma certa segregação, separação, divisão dentro dos próprios judeus. Então, você tinha judeu ao norte e judeu ao sul. Só que quem estava ao sul, não sei se vocês vão conseguir ver, nesse desenho você pode ver aqui, vocês podem ver no desenho, que ao norte você tem o reino de Israel, cuja capital era Samaria. E ao sul, o reino de Judá, que tem a capital Jerusalém. Então, o sul passou a reconhecer o norte como um povo rebelde a Deus. Eles começaram a reconhecer o norte, os samaritanos, de uma maneira geral, como sendo um povo que tinha abandonado a Deus. Na verdade, não tinha abandonado a Deus. Diferenças políticas separou o norte do sul. Mas depois de Davi até Jesus, tem mais de 1000 anos. Nesses 1000 anos, Israel foi invadida diversas vezes por diversos povos. E essas invasões separavam, unia. O povo se afastava de Deus, separava. O povo afastado de Deus, o povo se afastava de Deus. Com isso, abria brecha para que os outros povos invadissem e dominassem a região. O povo se voltava para Deus, os judeus voltavam a se unir, o povo voltava a ter força porque estava com Deus e vencia os invasores. Então foi isso diversas vezes. Mas eles começaram a separar dessa maneira. Não, porque o samaritano é um povo impuro. Essa questão de um povo impuro, ela foi estabelecida por isso. Porque o pessoal do norte, que tinha capital Samaria, divergia do sul em quem ia governar. O norte não era impuro. O norte só tinha uma liderança diferente. Era o mesmo Deus, era a mesma Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, mas eles impunham essa diferença entre norte e sul.
Então, quando você vê na parábola do bom samaritano que um judeu, um homem, saiu de Jerusalém para Jericó. Jericó estava abaixo de Jerusalém, ao lado de Jerusalém. Quando ele saiu de Jerusalém para ir para Jericó, no caminho eles foram atacados. Ele foi atacado, roubado, espancado, deixado para morrer. Passou um sacerdote, um pastor, e o pastor olhou, viu aquele homem ferido e não quis interferir, não, eu não vou perder meu tempo, que eu tenho meus afazeres, eu não vou mexer com esse homem, deixa ele para lá. Passou longe. Veio um levita. Levita é quem? É quem cuida da casa de Deus. Pode ser um diácono, um obreiro, um missionário, alguém que trabalha na casa de Deus. Novamente viu aquele homem ferido, nu, lá sujo. Não vou interferir, eu tenho minhas coisas a fazer, eu não vou participar disso, eu não vou porque aí eu vou ter que cuidar, vou ter que não sei o quê. Passou de longe, não quis interferir. E veio um samaritano. Veja bem, para um judeu, o samaritano era o povo imundo. O judeu não queria nada com o samaritano. É tipo assim, que coisa horrorosa, eu não quero esse homem. Eu poderia dizer para você o seguinte, eu vou te dar uma relação do que acontece hoje no Brasil. É como o crente e o católico. Para quem está lá fora, pro judeu, pro muçulmano, pro taoísta, não importa qual a religião. Olha para o Brasil. O Brasil é um país de cristãos. Tá? Aqui para nós diferenciamos o católico do crente. É como o povo lá fora olhar para a gente e ver o católico e o crente. Mas não são todos cristãos, eles não entendem essa relação católico com cristão nossa. Isso é coisa nossa. É como se um crente estivesse lá machucado no chão e um católico com um terço pendurado no pescoço, com uma imagem de um santo pendurado, enrolado no braço, uma fitinha. Símbolos católicos, passasse e visse o homem ferido e reconhecesse nele um crente. Ele olhar para aquilo ali, veja bem, o crente não acha o católico, não, porque ele é um perdido, porque ele é não sei o quê. Nós estamos ocupando o lugar de Deus. Nós, crentes, achamos que somos melhores que os outros, as outras religiões que são professadas. Quem vai julgar quem é merecedor de entrar no reino de Deus ou não é Deus? Nós deixamos nossas diferenças com as outras religiões no Brasil interferir. Não porque ele é católico, ele faz não sei o quê. Você é Deus. Você não é Deus, você não tem o direito de julgar a pessoa. Você não tem esse direito. Quem socorreu aquele homem que havia sido espancado e largado para morrer foi um samaritano, um católico. Se aquele homem que estava caindo no chão, crente, estivesse bem, ele não ia aceitar a ajuda do católico. Não, vou esperar meus irmãos crentes virem me ajudar. Mas ele não estava em condição de escolher quem ia ajudar ele. Ele estava machucado, ferido. E o católico, o samaritano, vendo aquele homem naquela situação, se compadeceu dele. Não vou deixar ele morrer ali à míngua. Eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar ele. Ele esqueceu, o samaritano esqueceu a origem dele, assim como ele esqueceu a origem do judeu. Deixou de lado, fica de lado. Vou ajudar o meu irmão. Irmão na fé, cristão. No caso aqui, é descendência de Israel. Foi lá,
passou o vinho funciona como mertiolate, lavou as feridas, derramou azeite na ferida, porque derramou azeite, a mosca não pousa e não vai botar os ovos para ele virar varejeira, dar o bicho na carne. Enfaixou, cuidou daquele homem que estava nu, botou uma roupa dele, pôs ele em cima do animal que ele tinha, que era para ele andar no animal, levou até a hospedaria, pagou 2 dias de serviço, 2 denários, 1 dia de serviço para cada dia, e falou assim: olha, vou voltar e quando eu voltar eu pago o que mais eu ficar devendo. Cuida bem desse homem, não deixe ele morrer. Nós precisamos ter a consciência de que é necessário deixar de lado nossas ideologias e buscarmos o reino de Deus. Cristo andava entre as prostitutas, andava entre os ladrões, andava entre tudo quanto era tipo de gente que era odiada. Era onde Cristo andava. E nós queremos andar só onde tem gente santa. Eu tenho falhas, todos nós temos falhas. As nossas falhas é que nos tornam quem nós somos. Isso nos diferencia. Eu, a cada momento, busco me santificar. Mas eu não posso esquecer de onde eu vim, meu passado, quem eu fui. Eu não nasci crente, eu me tornei crente. Nós vamos levar a palavra de Cristo às pessoas que precisam. Não importa se é católico, se é espírita, se é shintoísta, se é ateu, se é judeu, não importa. Nós precisamos largar de lado as nossas diferenças e pregar o Evangelho a toda criatura. É o ID de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento, para que o Senhor esteja agindo em nós, quebrando todo o preconceito que há em nós. Que nós possamos levar a Tua palavra àqueles que necessitam. Senhor, que nós não joguemos pérolas aos porcos, que nós não lancemos fora a Tua palavra para aquelas pessoas que não querem a Tua palavra. Que nós saibamos buscar aqueles que querem ouvir as boas novas do Evangelho. Muda em nós, Senhor. Tira essa arrogância de acharmos que somos melhores. Muda isso em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.